Olá, boa noite a todos que nos acompanham pelo jornal Imprensa Coletiva, através do Facebook e do YouTube. Eu sou Carlos Maia e esse é o programa Imprensa Debate, programa que a gente está estreando hoje pelo jornal Imprensa Coletiva. Temos aqui a convidada nossa do dia de hoje, que é a Mara Laura, trabalhadora na indústria de São Bernardo do Campo, terra do nosso presidente Lula, essa aqui. Por favor, Mara Laura. Boa noite, Carlos Maia, boa noite a todos. Eu sou a Mara Laura, moradora da cidade de São Bernardo do Campo, trabalho no setor privado há mais de 32 anos e agradeço a oportunidade da gente ter essa conversa e bater um papo sobre um assunto tão importante. Tudo bem. A ideia hoje seria o seguinte: a gente está percebendo que existe ainda uma defasagem muito grande no campo da esquerda de se comunicar com a população. Os 14 anos de governo do presidente Lula e da presidenta Dilma não conseguiram, infelizmente. Eu acho que um dos grandes erros do governo democrático popular desses dois companheiros de não criarem espaços de informação, né, de participação popular através de uma mídia oficial, né, uma mídia de Estado, talvez, ou seja, através de rádio ou televisão popular, democrática, para que as lideranças populares tivessem espaço, né, para passar a sua visão de como ela observa a vida política no país. E a gente, então, portanto, fica nessa situação onde existe uma hegemonia dos meios de comunicação, de massas, a mídia privada, que a gente chama, hegemônica, que, através dela, a população se informa. E a informação que essa população recebe, obviamente, é a informação dos donos desses meios de comunicação. Nós, então, temos que criar, ou pelo menos buscar espaços de comunicação popular, de uma forma que o que nos sobra, que são as redes sociais. Pensando nisso, que a gente quer fazer esse debate de como a gente está observando, né, as redes sociais ou a mídia popular através das redes sociais da internet, seja ela o Facebook, o Instagram, o YouTube, e se existe, de fato, uma subestimação do campo da esquerda em relação a isso. Então, a pergunta que te faço, gostaria de observar a tua opinião, Amara. Você acha que nós, do campo da esquerda, estamos aproveitando esse campo que nos é ofertado, ou ainda existe essa falta de participação popular, através das suas lideranças, de ocuparem esses espaços? Com certeza. Eu acho que a gente está muito aquém do que a gente deveria aproveitar melhor esse espaço, né? Porque qual que é o papel da mídia? O papel da mídia é informar a sociedade, informar a população sobre os atos do governo, sobre o nosso dia a dia, só que nem sempre a mídia tradicional acaba mostrando tudo aquilo que a sociedade deveria estar a par, né? Então, o que acontece? A internet está aí para isso, né? E a gente precisa aproveitar melhor esse espaço. E nessa necessidade, eu sinto que tem pouca gente falando sobre isso na questão da esquerda, porque os grandes líderes não dão a oportunidade, não vão às lives dos canais, né? E os youtubers têm essa necessidade, sentem falta disso, porque uma aparição, por exemplo, da Gleice, uma aparição do Lula, uma aparição do Haddad, isso daí vai alavancar muito
qualquer canal, né? E é isso que a gente precisa chamar mais gente para participar dessa alternativa de mídia que nós temos, né? Então, o que eu faço? Eu uso as minhas redes sociais para fazer oposição ao governo, porque eu sinto essa necessidade. Nem toda notícia que eu vejo nesses canais alternativos, eu vejo na TV, na mídia tradicional. Então, assim, é importante a gente ter interesse mais por política, é importante a gente ter mais essa percepção, poxa, vamos ver, porque o que acontece? A gente acaba sendo muito fácil de receber notícias ruins, né? Então, tanto que em 2018 nós recebemos aquela enxurrada de fake news, então a gente precisa selecionar melhor os canais que a gente vê, que a gente ouve, que a gente lê, para a gente não ser iludido, porque muita gente votou de forma errada, acreditando em coisas que nunca existiram. E principalmente em tempos de negacionismo, né, onde aqueles que são contra a ciência predominam, né? Você perceba isso, né? A gente percebe isso dentro da nossa própria família. Sempre tem aquela receitinha que alguém fala para nós, olha, isso é bom para o Covid. E muitas vezes pessoas estudadas, pessoas que têm até o canudo debaixo do braço, que vem com receita. Ou seja, não é uma coisa que vem só lá de cima, claro, obviamente, e com toda a grande maioria do pensamento negacionista da população, vem das lideranças maiores aí, que através do Bolsonaro, quando ele incentiva a aglomeração em tempos de pandemia, quando ele não usa máscara, quando ele debocha dessas coisas todas e também receita os seus kits coronavírus, que é a tal da cloroquina, ivermectina, os remédios para piolho, para vermes. E as pessoas entendem aquilo como algo interessante e saem tomando isso e, a partir daí, não usam máscara nas ruas, né? Aglomeram, vão para os cultos, agora que foi liberado pela parte do STF. E a população, então, entra nesse jogo de informação nebulosa, totalmente sem base científica, e faz as suas impressões, toma as suas ideias a partir de algo como se fosse real. E a gente vive no mundo do fake news, não é? Como que a gente consegue fazer esse debate, que é o desafio. Quando a gente fala e percebe que existe uma subestimação ainda por parte da esquerda, de lideranças principalmente, para falarem mais para o povo, utilizando os meios de comunicação que a internet oferece, em contrapartida, a direita faz isso. Se existe essa subestimação pelo campo da esquerda, o campo da direita fascista utiliza isso. O que é pior, não é isso? Porque além de a gente não entrar nesse mundo da comunicação, ainda a gente vê o outro lado utilizando, e claro, obviamente também utilizam porque tem mais acesso a ela. No momento de desemprego, de caos social que a gente vive, a partir do caos político e econômico, a população não tem, grande parte da população não tem dinheiro, muito menos para pagar a internet. Então, obviamente, que ela vai estar à mercê disso. Mas a gente cobra mais das lideranças de esquerda, né? Então, existe um acabrunhamento, uma certa distanciamento, que é uma coisa negativa, porque nós deveríamos estar mais atentos a isso. Porque é o que sobra. Fora de épocas de pandemia, em épocas normais, onde a esquerda tradicionalmente iria às ruas para defenestrar um governo protofascista como o do Bolsonaro, a gente não pode fazer isso. O que é que sobra, então, nas redes sociais? E outras formas, né, de fazer debate. Mas está muito difícil, não é, Amara? A gente vive um período de tempestividade, né? Não só pelo coronavírus, onde quase 330 mil pessoas já morreram, como também um governo que incentiva a mediocridade e ela toma força, não é isso? Então, concordo. E essa força que ela toma tem um investimento altíssimo por trás, né? Então, aquela explosão de fake news que nós recebemos não foi à toa. A gente sabe que grandes empresários investiram
no chamado gabinete do ódio, tanto que agora está sendo investigado, né? Porque para a comunicação chegar até a população, precisa de um investimento, precisa de uma dedicação, né? Precisa de dinheiro para isso. E a esquerda acaba sendo carente nesse sentido, porque ela não tem esse apoio, né? E já a direita não. A direita, se o Bolsonaro mostrar o vídeo de um youtuber, imediatamente ele tem muitas visualizações, 800 visualizações, de repente ele sai do 0 de inscritos e vai para quase 1 milhão de inscritos. Então, assim, é um processo muito rápido, mas que há um interesse e um investimento para isso. E eu acho que é isso que os grandes líderes da esquerda precisam observar, porque essa alternativa é o que está chegando na população, né? Porque é muito mais fácil a pessoa que está no celular, de repente ela está vendo fotos, está vendo uma notícia banal, de repente ela vê uma notícia impactante. O que aconteceu comigo, por exemplo, essa semana, eu divulguei aquela notícia sobre o desmonte da farmácia popular que o governo está fazendo, e muita gente não sabia disso, né? Então, assim, eu coloco o título, né? E assim, para que a pessoa entenda que ela precisa participar, ela precisa ter um posicionamento político, porque isso, as decisões do governo afetam diretamente na nossa vida. Então, esse desmonte, por exemplo, da farmácia popular, vai atingir muita gente carente, muita gente. Então, assim, aquilo que o Lula criou lá atrás, que beneficiou muita gente, que beneficiou a população, está sendo desmontado, você entendeu? Então é isso que eu falo, quando a pessoa fala para mim, mas Lula e Bolsonaro são a mesma coisa, eu falo, não, a gente não pode colocar tudo no mesmo balaio, estuda a história, né? Vê a história de cada um, mas o Lula é ladrão, o Bolsonaro, veja a realidade, não queira tapar os olhos em relação à realidade. Veja que o Lula ele dá entrevista para os principais canais de comunicação do mundo. Olha a diferença, o Bolsonaro dá para o Datena, você entendeu? Então, assim, a gente precisa dar muito valor para aquilo que a gente tem contato, para aquilo que está à nossa disposição, à nossa facilidade de enxergarmos a situação. Então, assim, aproveitar ao máximo as redes sociais, né? Divulgar excelentes youtubers, eu sigo vários canais que eu acho assim, passam uma informação muito clara, muito objetiva e muito correta, porque a gente procura combater as fake news, né? Isso é uma coisa que me incomoda bastante. Aliás, foi o excesso de mentira, foi o excesso de fake news que eu recebi em 2018, que me fez ter interesse em fazer posicionamento em relação à política. Muito bem, e você está estreando em lives, né? Eu soube que você está... Então, esse é o caminho, eu acho que o papel nosso é esse. A gente faz ainda de uma forma amadora as nossas inserções através de lives, através dessas reuniões por videoconferências, mas é um processo lento, que gradualmente a gente vai tomando espaço, ou pelo menos vai ocupando esses espaços que ainda nos é ofertado, né? Tomara isso demore um certo tempo, que isso perdure, aliás, porque com esses arrobos fascistoides de Bolsonaro, né, sempre margeando o alambrado, como está em voga esse palavreado, com o fascismo, logo vão criar meios de comunicação para cercear mais ainda, meios de repressão, aliás, para cercear mais ainda espaços populares como esse que a gente tem utilizado, e que você, Amara, tem utilizado aí, demonstrando, né, uma tranquilidade para falar, se posicionar politicamente, que é o que nós precisamos, a população tem que se posicionar. Nós aqui do Jornal Imprensa Coletiva montamos essa proposta nossa há algum tempo, lá aqui em Curitiba, e já temos alguns programas aí voltados para futebol, para cultura e também, claro, para a política, já que é um jornal que se propõe a isso, é um jornal de web,
né? Quando a gente espera, quando passar a pandemia, a gente possa imprimir os jornais nossos e tal, aqui na região nossa de Curitiba, mas a gente tem dado e tem preparado pessoas para fazerem a inserção do debate político que é necessário, né? Que é de suma importância, como a gente está alertando aqui. É isso, ou a gente fica sempre na defensiva, esperando que as pessoas entendam. Muita gente, a gente sabe disso, de cada 10 pessoas, do povão mesmo, se for conversar com eles, eles não sabem que o Lula pode ser candidato, que está elegível novamente, que já foi, que o STF devolveu os seus direitos políticos, né, quando anulou a condenação do Moro, né, colocando, aliás, e também julgaram o próprio Moro, colocando ele como suspeito, um juiz suspeito, por ter decidido o que foi decidido de uma forma tão terrível contra o presidente Lula. E ele está novamente exposto aí. E mesmo assim, a população não sabendo ainda, obviamente, e até saiu uma pesquisa ontem, eu não sei qual é a empresa que fez isso, não lembro qual foi, mas já coloca o Lula, né, lá na frente do Bolsonaro, com 32%, né, de pontuação, contra 28% do Bolsonaro para 2022. E lá embaixo, no rebolo lá, está o Ciro, o Dória, o Huck e até o Moro embolado lá. Isso porque o Lula, ele ainda não se colocou como candidato, né? O Lula, ele fica naquela questão que a gente tem que se preocupar com 2021, o que é correto. Eu acho que primeiro a gente precisa sobreviver para depois pensar em 2022, né? Então, primeiramente, cuidar da nossa saúde, primeiramente nos proteger, primeiramente seguir todo o protocolo de segurança, né, que nos foi orientado. Enfim, a gente precisa sobreviver. Sobrevivendo 2021, quando isso estiver mais tranquilo, tomara, porque para isso estar mais tranquilo, a gente precisa de vacinas. E é um absurdo um chefe de Estado, um absurdo um presidente ter negado a vacina para o seu povo como o Bolsonaro fez, né? Então, assim, por enquanto, como diz o Lula, a gente precisa pensar em 2021 primeiro. É claro que, assim, não tem outra alternativa, ou é Bolsonaro ou é Lula, só tem esses dois nomes. E por que ainda Bolsonaro? Porque é ele que está em evidência, porque é ele que está no poder, porque é ele que é o atual presidente, né? Então, assim, estão falando de uma terceira via, o pessoal da direita, não tem. O mundo pede Lula, entendeu? Se você parar para perceber, depois que o Lula adquiriu os direitos políticos dele, foram devolvidos, né, os direitos dele, o Lula passou a dar entrevista para tudo quanto é jornal importante, né, lá nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, até para a China, entendeu? Até para a China, o Lula deu entrevista para o principal jornal do mundo, né? Então, assim, por que isso? Porque o mundo está preocupado com o Brasil, o mundo está com medo do Brasil. O Brasil se tornou uma ameaça sanitária mundial. Então, ninguém mais quer ter contato com o brasileiro, onde já se viu isso? Sendo que lá atrás, na época do Lula, nós éramos referência de vacinação. Como que a gente pode ter descido tanto? Como que a gente pode ter regredido tanto? A gente não pode achar que isso é normal, a gente não pode culpar tudo a pandemia. Não, gente. As coisas já começaram a piorar e muito desde 2017, para falar a verdade, quando teve a reforma trabalhista. Né? 2019 teve a reforma previdenciária. Tudo foi piorando, a população foi tendo menos poder de aquisição, a população foi tendo menos emprego. O engenheiro que tinha carteira assinada lá atrás, ele passou a ser motorista de Uber, que não tem garantia nenhuma, que não tem proteção nenhuma, segurança nenhuma. O cara praticamente paga para trabalhar e corre todos os riscos. Até que ponto isso vale a pena? A gente precisa voltar a ter uma vida mais digna. E a gente pode ter essa vida, a gente merece ter essa vida. O brasileiro merece isso. Se a gente teve no passado 10 anos atrás, por que a gente não vai ter agora? É claro que a gente está no abismo. É claro que colocou a gente lá no buraco.
Mas a gente não pode aceitar isso de braços cruzados. A gente precisa ter um posicionamento político, sim. A gente precisa falar, não, esse cara não me representa. Eu não posso aceitar que uma pessoa que fala tanta besteira, que trata a vida com desdém, sabe, que não compra vacina. Eu acho que o pior que ele fez para a população foi isso, o que ele deixou de fazer, né? A compra da vacina, sabe? A única forma da gente sair desse abismo. Bolsonaro não é um mau político só. O Bolsonaro é um mau ser humano, é uma má pessoa. Então, assim, quando eu falo nessa situação, eu até me exalto, porque eu quero gritar para o mundo, gente, acorda, pelo amor de Deus, acorda! Vamos fazer alguma coisa. Não dá para se manifestar porque tem pandemia? Lógico que dá. Vê o que aconteceu lá no Paraguai. O povo em massa foi lá gritar contra o governo de lá. Então, assim, a gente não pode esperar as coisas acontecerem de braços cruzados. É preciso fazer alguma coisa e urgente. Muito bem. Não tivesse ainda efetiva dos governadores e prefeitos, o Brasil já teria virado um caos, que já está virando nessa situação terrível que se avizinha. Não fossem os governadores e a ação dos governadores e prefeitos de trazerem vacinas para seus estados, para suas cidades, é que a gente está tendo uma certa vacinação, chega a 5%, mas ainda tem, não graças ao Bolsonaro, né? Graças a essa preocupação maior dos governadores e dos prefeitos. E muitos governadores e prefeitos, inclusive por conta dessa atitude de fazer lockdown, de fazer o que é certo, foram ameaçados. Então é isso, gente, é isso que a população tem que entender. Enquanto há vida, há esperança. Não adianta você tentar sobreviver o teu comércio, se mais tarde você pode perder a tua mãe, o teu pai, ou até mesmo você pode perder a tua vida. Aliás, teve um prefeito de uma cidade da região santista, ele falou que ele trancou tudo também, foi ameaçado também, quer dizer, não sei se ele foi ameaçado, mas o pessoal foi para cima dele. E ele falou, gente, meu pai era comerciante, meu irmão era comerciante, a vida inteira eu fui comerciante, eu não fechei porque eu quis, eu fechei para não morrer, porque o pai dele morreu, o irmão dele morreu. Então, assim, a gente está numa situação que a gente precisa sobreviver, e não há país no mundo que tenha uma economia funcionando num país doente. Não existe economia saudável num país doente. Ele tem seguido uma proposta da cabeça dele, claro, doente dele, da tal de imunidade de rebanho. Imunização de rebanho até existe isso de fato, até setores das ciências, da ciência estuda essa forma, mas é uma coisa muito bem elaborada, muito bem construída e estudada e preparada para ser colocada em ação em algumas situações muito favorável à aplicação dessa situação, que consiste em você deixar a população solta nas ruas, não, mas ela se imunizaria a partir do contágio de 80, chegando a 70% a 80% da população. Então, a população ficaria a Deus dará da doença para que a maioria pegasse e ficasse imune, a chamada tal de imunização do rebanho. Essa é uma visão doente da cabeça do Bolsonaro, que ele deve ter lido isso em algum local, em algum lugar, e automaticamente ele tenta colocar isso no Brasil. E para isso, essa tal de imunização do rebanho levaria, e tem levado isso, milhares e milhares de pessoas à morte. Então, não funciona, não funcionou, e existe até esse pensamento na ciência, como a gente falou, em alguns momentos seria aplicado em situações extremamente favoráveis a essa aplicação, que não é o caso do Brasil. Então, essa é a visão do Bolsonaro, e é assim que ele tenta colocar a visão dele em relação ao Covid, né? Não é só o caos, como tu falou aí, não é só o caos sanitário, né, que ele produz no Brasil, também é o caos econômico, né? E tem um cachorro aí, Mara? O meu Apolo. O
meu Apolo, Ah, que eu é? adotei há pouco tempo. Ah, legal. Mas, então é isso, né? A gente vai estar nos dirigindo, são 26 minutos e 18, o nosso programa é 30 minutos, né? Mas, só para encerrar então, esse ponto do Bolsonaro. É o inimigo da população, é inimigo da ciência, é o inimigo da saúde e do ser humano. Como bem tu falou, ele não é um mau político, é um mau ser humano. E a gente tem que contar para o povo isso, né? Amara, vamos então finalizar esse ponto aí da mídia popular, progressista e democrática, que a gente insiste em defender, até com canais como esse que a gente está criando. Você aposta nisso, então? Acha que é o caminho para é um dos caminhos, né? Porque existem outras formas, né, de fazer mídia no país. Nós tínhamos no passado rádios comunitárias, jornais de bairro, né? Mas um dos espaços que a gente tem que utilizar é a internet. Você acha que é importante, então, as lives, os debates através das videoconferências? É isso? Não só importante, como de extrema necessidade, né? Eu acho que a gente precisa dizer para as pessoas o que está acontecendo no nosso país, né? As pessoas não podem continuar a ficarem tão aquém da nossa realidade, né? Então, assim, principalmente quando eu posto alguma coisa nas minhas redes sociais, eu procuro sempre colocar a fonte daquela postagem, para que não haja dúvida, para que a pessoa não ache que seja uma fake news, para que a pessoa acredite na minha página, acredite naquela minha postagem. E quem está fazendo isso tem que ter essa responsabilidade. Tomar muito cuidado com o que posta, né? Colocar as fontes para a gente não correr o risco de postar uma besteira e a pessoa ser enganada. Nós já fomos enganados, né? Então, assim, eu já fui enganado, eu já fui enganada. Então, eu não me permito mais ser enganada. Quando alguém posta alguma coisa, eu vou ver qual é a fonte daquela situação, e quando eu posto alguma coisa, eu posto também com todas as fontes. Então, é preciso a gente espalhar a verdade, né? Para que as pessoas possam ter interesse na política, para que as pessoas tenham a consciência de que é necessário falar sobre política, conversar sobre política. Tem uma frase que eu acho bastante interessante, que diz que o maior castigo daqueles que não se interessam por política é ser governado pelos que se interessam. Então, às vezes, quem se interessa por política não é um bom político. Então, às vezes, a gente é representado por pessoas mal intencionadas. É esse o cuidado que a gente precisa ter e levar muito a sério o nosso voto. A gente não pode jamais votar por modinha, votar porque o meu chefe falou que aquele candidato é bom. Pode ser bom para ele, mas talvez não seja bom para mim. Então, a gente precisa, sim, fazer a nossa parte e fazer a nossa parte de forma consciente. Você quer finalizar, Amara? A gente vai dando já. Não, eu agradeço assim a oportunidade, né? Quando tiver novamente uma oportunidade da gente bater um outro papo, eu estou à disposição, né? Torço para que mais pessoas se interessem mesmo, usem suas redes sociais para falar sobre política, para que elas se posicionem mais na questão da política, porque isso é de extrema importância, porque tudo é política, né? A nossa vida é uma política, a escola é uma política, o trabalho é uma política, onde você mora, o teu bairro é uma política. Então, assim, querendo ou não, a política vai acontecer. Gostando ou não, a política vai acontecer. Então, que nós tenhamos mais representantes corretos no poder, né? Então, a gente precisa fazer uma limpeza urgente nos parlamentares, porque temos muita gente boa. É só pesquisar. A gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, porque quando a gente coloca todo mundo no mesmo balaio, isso só favorece o mal político. Então, a gente precisa colher as coisas boas que tem na política. É só a gente pesquisar com boa vontade e disposição para isso. Muito bem, Amara Laura, a gente agradece a tua participação. Toda terça-feira aqui nesse horário, 20 e 30 horas. Um grande abraço a todos, uma boa noite e até a próxima.